Ei pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu venho trazendo uma informação bacana aqui para vocês, que é a aula experimental, que vai mostrar para vocês o que vai acontecer no curso na aula prática do curso de massagem relaxante, ventosa terapia aplicada aos pontos emocionais, a reflexologia podal e a técnica de massagem com pedras quentes, que são as técnicas que compõem esse combo do nível 1, que é o combo de tratamento emocional, tá? Onde a gente vai, através de toques específicos no corpo do seu cliente, alcançar o relaxamento mental e, consequentemente, físico. É uma técnica onde a gente aborda diversos aspectos do psiquismo e também da alma, da questão límbica, da vontade do cliente dentro das suas necessidades emocionais. Com isso a gente vai alcançar o sistema nervoso e o sistema nervoso ele vai retribuir, trazer para o corpo o relaxamento que o seu cliente veio buscar no seu consultório, ok? Vamos lá. Vou trazer aqui para vocês uma técnica de ventosa terapia que a gente aplica para reduzir a ansiedade, trazendo melhora em dores articulares, dores tendíneas, dores relacionadas ao trapézio, tá? A cervical, aquelas dores que irradiam para a cabeça, provocado por tensão, provocado por excesso de estresse, ansiedade, ok? E isso, pessoal, muitas pessoas passam, tá? Eu vou chutar aí no mínimo de 70% a 80% das pessoas já passaram, estão passando ou vão passar por algum tipo de problema assim como esse, tá bem? Então, nós vamos fazer a ventosa terapia aplicada às emoções. E eu vou escolher aqui um ponto, tá? Dentre os demais pontos que existem, que vocês vão aprender no nosso curso presencial, eu vou trazer aqui o ponto do fígado, tá? É um ponto da acupuntura que é aplicado com a ventosa, tá? Então vocês não vão aprender acupuntura, vocês vão aprender pontos específicos para relaxar e equilibrar o estado mental, o estado psíquico do seu cliente, tá? Com a ventosa, que você, como massoterapeuta, pode e deve aprender, tá? Então vamos lá. Primeiramente, localizar esse ponto, tá? Então eu tenho aqui o processo xifoide. Para quem não sabe, o processo xifoide é o finalzinho desse osso aqui que é o externo, tá? Então aqui, ó, depois que desce aqui, tá, pelo externo, eu tenho uma cavidadezinha aqui, ó, tá, que muitas pessoas falam que é a boca do estômago. Então essa cavidadezinha aqui chama-se processo xifoide. Eu vou contar 4 dedos, depois do processo xifoide, eu vou contar 4 dedos para o meu lado, tá? Que é o lado do fígado, ok? Para quem não sabe, o lado direito é o lado onde o nosso fígado se encontra, ele se posiciona mais do lado direito. Então eu vou contar aqui depois do centro da linha central, 4 dedos à direita e vou aplicar a ventosa aqui, ó. 2 puxadas fracas e vou manter a ventosa aqui, ok? Eu vou ensinar vocês como aplicar, como tirar e aplicar a ventosa, ok? Nesse caso aqui, eu estou aplicando a ventosa terapia de forma a tonificar, ou melhor, de forma a sedar esse órgão, ou seja, eu preciso acalmar ele, tá? Então, como eu quero acalmar ele, eu vou aplicar uma ventosa, vou aplicar uma pressão média, tá? E vou deixar aí um tempo razoável, um tempo de 5 minutos no máximo, tá? Para que eu possa acalmar, sedar esse órgão, para que ele deixe de afetar a saúde psíquica dela, tá? Deixando ela mais ansiosa, enfim, eu vou regularizar a função do fígado, tá? No curso eu explico melhor como funciona isso. Então eu deixaria 5 minutos aqui aplicado, tá bem? Eu estaria indo para outra região, tá bom?
que poderia ser região do estômago, região do intestino, coração, tá? E outras áreas do corpo, que são geralmente áreas de articulação, onde eu vou minimizar as dores e também minimizar a ansiedade, o estresse e as sensações que deixam a pessoa, né, no estado de ansiedade, ok? Então, essa foi a ventosa terapia. Agora eu vou convidar vocês para entender como funciona um pouquinho da reflexologia podal. E agora eu vou chamar vocês para a aula experimental de reflexologia podal. Pessoal, agora vamos prestar atenção aqui no diagrama dos órgãos no pé. Essa técnica a gente chama de reflexologia podal, tá? É uma técnica onde a gente aplica pressões em determinados pontos do pé e esses pontos estão reflexamente ligados ao corpo, principalmente ao cérebro, sistema nervoso, mas aos demais órgãos também. Então, através de técnicas de pressão adequada na planta do pé, nos determinados pontos, os pontos específicos, nós alcançamos não apenas um relaxamento, mas a gente consegue também um tratamento a nível patológico, a nível de resolver, de tratar, tá? De tratar muitas doenças e ajudar também na resolução de parte de algumas doenças, tá, ok? Não estou querendo dizer que é um tratamento separado, ou seja, que a pessoa será curada disso, mas ela pode sim ter uma melhora muito considerável em relação aos sintomas que ela está sentindo, ok? Então, eu vou falar aqui, pessoal, primeiramente de um ponto que ele é um ponto importante. O primeiro ponto aqui que a gente trata na reflexologia podal, que é esse pontinho aqui, ó. Esse ponto aqui na reflexologia podal é o ponto do plexo solar, tá? Ele é um ponto que está relacionado à ansiedade, ao cansaço físico e mental das pessoas. Vamos colocar 70% a 80% das pessoas que você chegar e tratar, apertar esse ponto aqui, ela vai te relatar um nível de desconforto, ok? Seja uma pressão mais leve, uma pressão mais forte ou até mesmo uma pressão mais leve, tá bem? Como é que a gente localiza esse ponto? Pode dar uma chegadinha aqui para você ver. Ó, eu vou fechar aqui a parte do antepé, que é a almofadinha, tá? E aí, quando eu deslizar o meu dedo aqui, eu vou encontrar um buraquinho, que é onde o meu dedo ele vai encaixar melhor, que é no final do metatarso, tá? No finalzinho do nó do metatarso, eu vou encontrar aqui no meio esse ponto, tá? Isso e todos os outros pontos eu vou ensinar para vocês no nosso curso de reflexologia podal, do nível 1. Então, eu vou aplicar uma pressão leve aqui, contar durante 10 segundos, para que eu estimule esse ponto da forma adequada, ok? Eu vou fazer tanto com o meu dedo, posso fazer também com o bastão de reflexologia, tá bem? Então, fazendo aqui com o meu dedo, vou contar 10 segundos e vou soltar, tá? Vou esperar em torno de 5 segundos e vou novamente apertar, colocando uma pressão um pouco mais forte agora. Eu chamo de pressão média, pressão mediana, ok? Contando os 10 segundos, após os 10 segundos eu vou aliviar novamente e logo em seguida eu vou pressionar a pressão um pouco mais forte, ok? Depois de passar os 10 segundos, eu vou aliviar novamente e em seguida eu vou colocar a pressão extra forte, que é a pressão um pouco mais forte agora. Nesse nível de pressão aqui, eu vou tratando a pessoa dessas crises, né, de estresse e do cansaço físico gradativamente, colocando pressão gradativa até chegar na pressão maior, onde o cliente ele vai estar suportando uma pressão maior e também já tratando através da via do sistema nervoso e energético de cada pessoa. Então aqui eu já trouxe para vocês uma demonstração do plexo solar, tá? Voltando aqui, você vai aprender com essa técnica relaxar o seu cliente a nível
físico e emocional também. Tem aqui agora um outro ponto, ó. Esse pontinho aqui em cima, tá? É o ponto da hipófise, a glândula pituitária, que é uma glândula mestra do sistema endócrino. Através de uma pressão adequada nessa glândula, nesse ponto, eu vou estimular essa glândula do sistema endócrino a produzir adequadamente os hormônios que estão com deficiência. E todos nós sabemos, se você não sabe, você vai aprender no nosso curso, que nós somos movidos pelo sistema nervoso, que controla parte do sistema, boa parte de todos, né, o nosso corpo humano, mas também o sistema endócrino. Nós somos movidos pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Através dessa pressão adequada aqui, eu vou equalizar, eu vou harmonizar todo o sistema, nosso sistema do corpo humano, tá? Todo o funcionamento dos órgãos, a produção dos seus hormônios, porque nós funcionamos através de hormônios e do sistema nervoso, pessoal. São os nossos comunicadores elétricos e químicos e bioquímicos do nosso corpo, tá? Toda a sua vontade, todas as sensações, sejam boas ou ruins, passa por esses órgãos, tá ok? Vou mostrar agora um outro ponto, que é esse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o rim, tá? Caso aqui representando o rim esquerdo, que está no pé esquerdo, tá? Eu tenho aqui acima do rim um pontinho preto, que é a glândula suprarrenal. É um órgão do sistema endócrino que fica acima do rim. Eu pressionando aqui esse órgão e fazendo um estímulo adequado, eu vou controlar também o sistema nervoso, tá? E o metabolismo de cada paciente. Por quê? Porque esse órgão aqui, a suprarrenal, ele secreta um hormônio chamado cortisol e adrenalina, que são hormônios estressores, tá? São comunicadores químicos do estresse. Então, pressionando e fazendo um estímulo adequado neste ponto, eu posso controlar a liberação desses hormônios, fazendo com que haja uma harmonia entre os hormônios de relaxamento e os hormônios estressores, trazendo assim um equilíbrio bioquímico e energético e controlando os processos de ansiedade, depressão e tudo aquilo que tem a ver com a problemática do estresse, ansiedade generalizada. Muitas pessoas trazem esses problemas e é aquilo que vocês vão aprender no nível 1, que começa agora no dia 18 de outubro, pessoal. Vou trazer agora para vocês outras informações relacionadas a esse nível 1, que vai trazer uma luz aí à sua mente e você vai aprender um pouquinho, tá? Porque isso que eu mostrei para vocês aqui é só um pouquinho. Existe muito mais no nosso curso de massoterapia nível 1, ok? Pessoal, agora eu vou te trazer para o mundo da massoterapia dentro da técnica de massagem com pedras quentes. Talvez você nunca teve uma experiência, tanto recebendo ou até mesmo sabendo como é feita a massagem com as pedras quentes. E agora, exclusivamente nesse vídeo demonstrativo, eu vou mostrar para vocês o segredo da massagem com pedras quentes. Por que eu aplico massagem com pedras quentes no cliente? Primeiro porque é muito gostoso, é muito relaxante, traz um relaxamento profundo dos tendões, dos nervos, da musculatura, ativando a circulação sanguínea. Então você pode aplicar essa técnica para o seu cliente como um artigo de luxo, tá? Oferecendo essa técnica como uma coisa bem elaborada, uma técnica que vai trazer uma notoriedade muito grande para o seu trabalho, mas também para atender pessoas específicas, porque existem pessoas que não suportam uma pressão forte com a sua mão, por exemplo. Pessoas que têm problema, por exemplo, com síndrome da dor crônica, pessoas que têm problema com fibromialgia, ok? Então, essas pessoas que são mais sensíveis, que não vão suportar uma pressão tão forte, a gente pode utilizar as pedras quentes como uma alternativa que vai trazer um relaxamento profundo, sem a necessidade de você aplicar tanta força, ok? Para poder tratar o seu cliente. Então, nós vamos começar aplicando as pedras quentes dessa forma. Eu vou contar para vocês o segredo para você não queimar o seu cliente. Porque a grande sacada das pedras quentes é você aplicar ela na temperatura adequada para não queimar o seu cliente.
Porque se você acertar isso, o resto você vai tirar de letra, ok? Porque a massagem com pedras quentes, ela já é muito relaxante por si só, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é feito. Você vai pegar a pedra, ela está bem quente, você vai aplicar ela no creme, tá? Você vai fazer uma rotação com a sua mão, ok? E você vai aplicar, primeiramente, a sua mão, o calor que está na sua mão, sobre a pele do cliente. E aí você vai fazer algo que eu chamo de transferência de calor. Eu vou aplicar e vou passar o calor da pedra para as suas mãos, ok? Olha. Então, eu vou trocando o calor que está na minha mão, tirando da pedra e indo para o cliente. Nesse momento, a pedra ela já está numa temperatura adequada para que a gente possa aplicar sobre a pele do cliente. E aí, nesse momento, eu vou aplicando a pedra, ok? Fazendo a massagem, eu posso perguntar nesse primeiro momento para o cliente se a pedra está muito quente. Se ela falar que não, que está ok, então eu posso manter esse padrão de temperatura para todas as regiões do corpo que eu for aplicar a massagem, tá? Então, olha, pode chegar mais perto aqui para você ver como é aplicado, ok? Ó, deslizando, posso transferir a pedra de uma mão para outra, tá? E aplicando a massagem conforme a técnica que eu vou ensinar para vocês, tá? Vocês não vão tirar isso aqui do nada, vocês vão ter todas as dicas e as técnicas, o aprendizado prático para executar uma massagem adequada no seu cliente, tá, pessoal? Então, para finalizar aqui, eu ensinei para vocês técnicas onde a gente aplicou a ventosa terapia para a harmonização do fígado, controlando assim então os sintomas dentro do aspecto emocional, picos de ansiedade, dores nos tendões, nas articulações. Isso tudo é provocado por um desequilíbrio bioquímico lá no fígado. Obviamente, tratando essa via do canal do fígado, através ali daquele estímulo, tá? Que a gente fez na parte anterior, a gente vai tratar também os sintomas o que esse órgão está trazendo. Essa desarmonização emocional, tá? E também, obviamente, física. Depois eu trouxe para vocês a informação a respeito da reflexologia podal, onde vocês viram ali vários pontos onde a gente pressionou e tratou para tratar também as desordens psíquicas, tá? E, consequentemente, as sensações no próprio organismo, o mal-estar que isso provoca no organismo. E finalizando aqui, eu ensinei parte da técnica de pedras quentes para que vocês entendessem como é feita essa aplicação, tá? E se você perguntar para qualquer dos seus clientes, eles vão falar que realmente a massagem foi muito boa, porque você aplicou da forma correta, sem queimar e trazendo, então, promovendo o relaxamento que o seu cliente precisa. Tá bem, pessoal? Bom, finalizo assim, então, essa demonstração, essa aula gratuita para vocês. E isso é só um pouquinho daquilo que vocês vão aprender no curso nível 1 de massoterapia, que trata do relaxamento físico e mental. Tá? Eu aguardo vocês no dia 18. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque você estará fazendo um investimento no seu conhecimento e no seu futuro. Tá, pessoal? Fique com Deus e até a próxima.